Queridos irmãos e irmãs, você está assistindo o programa EBD Jovem, um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2018, nas lições bíblicas para a classe de jovens, uma lição geral que tem como título O Vento Sopra Onde Quer, o ensino bíblico do Espírito Santo e sua operação na vida da igreja. Já estudamos na aula passada, na semana passada, a lição de número 1, o que é o movimento pentecostal, e agora vamos estudar a lição de número 2, que tem como título Como os pentecostais interpretam a Bíblia. O texto do dia está em Salmos, capítulo 119, versículo 11, que diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E a síntese diz o seguinte: ler a Bíblia de forma correta é importante, não apenas para que entendamos perfeitamente a sua mensagem, mas também para que a pratiquemos. O nosso programa EBD Jovem estará apenas começando. Fique conosco. Amados jovens, a lição de hoje, a lição de número 2, como os pentecostais interpretam a Bíblia. Antes da gente iniciar o estudo do tópico 1 da nossa lição de hoje, queremos apresentar aqui para vocês um livro de minha autoria, publicado pela editora Reflexão, que você pode adquiri-lo no site da editora Reflexão ou no site da Amazon.com.br, O Batismo no Espírito Santo e os Dons Espirituais. Neste livro eu falo sobre o batismo no Espírito Santo, como também a respeito de cada um dos 9 dons espirituais. Outra literatura que também nós indicamos para você é este livro aqui do Anthony de Palma, da CPAD, publicado pela CPAD, que você pode encontrar no site da CPAD, O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, um livro muito bom a respeito dos fundamentos teológicos da nossa doutrina pentecostal. Bom, na lição de hoje, como os pentecostais interpretam a Bíblia, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que nós, pentecostais, cremos na Bíblia Sagrada como a nossa maior regra de fé e conduta, nossa única regra normativa para a nossa vida. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus, e ela está acima das nossas experiências, a Bíblia está acima das nossas experiências espirituais. Às vezes, nós pentecostais somos acusados injustamente de colocar as experiências, os costumes no mesmo patamar da Bíblia, mas isso não é verdade. A Bíblia sempre está acima de qualquer experiência espiritual. Qualquer experiência sobrenatural, ela tem que ser avaliada sob o crivo da palavra de Deus. Então, no tópico 1 da nossa lição, por que ler e interpretar a Bíblia corretamente? É fundamental. Se a gente não entender, se a gente não interpretar corretamente, não vamos aplicar corretamente a palavra de Deus. No tópico 1.1, ler corretamente para entender corretamente. A Bíblia ela foi escrita num idioma diferente do nosso. Em hebraico, o Antigo Testamento, uma pequena porção do Antigo Testamento em aramaico, e o Novo Testamento em grego. E ela foi revelada num período muito extenso, mais ou menos de 1.600 anos, cerca de 40 autores diferentes, e a Bíblia ela precisa ser compreendida, ser lida e compreendida com base nas regras da hermenêutica. Não pode ser de qualquer jeito. E é importante a compreensão da palavra de Deus. Na parábola do semeador, a semente que caiu à beira do caminho foi aquela que a pessoa ouviu a palavra, mas não entendeu, não compreendeu. Então, precisamos entender. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, aquela passagem lá de Filipe e o eunuco, Filipe perguntou ao eunuco. O eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, e Filipe perguntou a ele: entendes tu o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém me não ensinar? E aí, em Atos
8:35, a Bíblia diz que Filipe, abrindo a boca, começou nesta escritura, ele anunciou a Jesus. Então, ele foi explicar, declarar o sentido, interpretar, mostrar, né, o que é que significava o texto sagrado. Então, o entendimento correto do texto, ele é fundamental para que nós possamos interpretá-lo corretamente, levando em consideração todo o contexto gramatical, o contexto histórico, o contexto geográfico, levando em consideração as línguas nas quais foram escritas os textos bíblicos, para poder compreendermos adequadamente a palavra de Deus. No tópico 1.2, ler corretamente para ensinar e aplicar. Um dos propósitos da leitura correta das Escrituras é o ensino correto delas. O ensino equivocado traz práticas equivocadas e danosas para a Igreja de Cristo. O interessante é que muitas pessoas que ensinam heresias, elas ensinam heresias e se valem de versículos bíblicos e alguns textos bíblicos para querer sustentar e apoiar, né, suas heresias. Mas, infelizmente, elas distorcem o sentido da palavra de Deus. Então, a responsabilidade do cristão, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós não podemos usar a Bíblia a bel prazer para dar a interpretação que a gente quer, não. Nós temos que ser fiel ao texto bíblico, aquilo que realmente ele está falando. No tópico 1.3, devemos ter respeito para com o texto sagrado. É bem verdade que todos nós, quando a gente vai ler um texto, quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente já tem um conhecimento prévio das coisas, nós já temos alguma cosmovisão das coisas, mas nós devemos ter cuidado para não incorrer em heterodoxia. Nós temos que submeter todos os nossos conhecimentos, todas as nossas impressões e preconceitos, temos que submeter tudo isso diante da verdade do texto bíblico. Então, nós temos que ter consciência disso e, ao interpretar a palavra de Deus, levar em conta todos os contextos imediato, contexto remoto, contexto histórico, contexto geográfico, o contexto cultural, levar em conta o significado das palavras no idioma original. Devemos também ter em conta de que muitas vezes uma tradução pode não traduzir bem, adequadamente, determinado versículo bíblico. Daí a importância da gente comparar várias traduções, uma tradução com a outra. Uma é mais clara em determinado versículo, outra já é um pouco mais difícil de entender. Então, nós temos que lançar mão de todos esses recursos. Então, o cristão cuidadoso, ele vai ler o texto sagrado estudando o contexto em que a Escritura ela foi produzida. Então, para que haja uma correta interpretação do texto bíblico, é necessário a gente obedecer às regras gramaticais, é necessário a gente ser fiel ao texto. Nós não podemos levar para dentro do texto todos os nossos preconceitos, ideias. Nós temos que respeitar, temos que entender que nós não estamos lendo um texto qualquer, mas nós estamos lendo a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a maior autoridade na nossa vida. Ela é maior do que as nossas experiências. Todas as nossas experiências devem estar submissas à revelação da palavra de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu jovem, minha jovem, procure estudar a Bíblia, procure ler de forma que você entenda, procure buscar o verdadeiro sentido do texto para que você, ao interpretar corretamente, ao ler corretamente, ao interpretar corretamente, você fazer uma aplicação correta. Porque se você interpretar erradamente, você com certeza vai fazer uma aplicação distorcida, uma aplicação errada. E Deus não se responsabiliza por aplicações erradas das suas palavras.
Deus não se responsabiliza se a gente faz uma interpretação equivocada. Deus só se responsabiliza por aquilo que realmente Ele falou. Então, tenhamos cuidado, né, para não dizer Deus diz isso ou a Bíblia diz isso, sem Deus ter dito nada, sem a Bíblia ter dito nada. Então, nós temos essa responsabilidade muito grande de ler corretamente, interpretar corretamente e aplicar corretamente o texto bíblico, o texto sagrado. Então, nós pentecostais temos esse compromisso com a verdadeira hermenêutica, com a hermenêutica sadia, respeitando a palavra de Deus, respeitando as escrituras sagradas, como palavra de Deus, infalível e regra máxima de fé e de conduta para todos nós. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao final deste bloco do nosso programa de hoje. Nós vamos fazer uma breve pausa e já retornaremos para estudarmos juntos o tópico 2 da nossa lição, como o pentecostal ler a Bíblia. Fique conosco. Queridos jovens, estamos de volta com o programa EBD Jovem. Este programa é um programa do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu sou o pastor Fábio Henrique e você está estudando comigo, nesta ocasião, a lição de número 2, como os pentecostais interpretam a Bíblia. Nós, pentecostais, somos assim chamados de pentecostais, porque cremos, ensinamos, buscamos e recebemos o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Somos cristãos abertos e que valorizamos as experiências sobrenaturais, buscamos e recebemos e praticamos os dons espirituais e estamos abertos a desenvolver uma intimidade maior com Deus no campo do sobrenatural. No entanto, tudo isso tem que estar debaixo do guarda-chuva da palavra de Deus. O que norteia a nossa vida, o que normatiza, o que serve de baliza e de paradigma para nós sobre do que devemos e não devemos fazer, o que regula toda a nossa experiência é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para nós pentecostais, ela está acima de toda e qualquer experiência. Não importa a experiência que alguém tenha tido, não importa o grau de sobrenaturalidade que alguém tenha tido na experiência, tudo isso tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque só a Bíblia ela é normativa para nós. No tópico 2, como o pentecostal lê a Bíblia. Nós, pentecostais, adotamos o método de interpretação, o método histórico-gramatical. Não adotamos o método histórico-crítico dos liberais, que não crê nos milagres e não crê no sobrenatural de Deus revelado na Bíblia. Pelo contrário, nós acreditamos nos milagres de Deus, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e adotamos o método histórico-gramatical. No tópico 2.1 da nossa lição, privilegiando o texto primeiramente na sua literalidade. Isso aqui é uma coisa muito importante. Quando a gente lê o texto bíblico, quando a gente está lendo a palavra de Deus, por exemplo, se a Bíblia diz que Jonas foi jogado ao mar e que um grande peixe engoliu Jonas, então o que a Bíblia está dizendo é isso mesmo que a gente está ouvindo. Se a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, então nós cremos que Jesus ressuscitou.
Se a Bíblia diz que lá no dia de Pentecostes, aqueles 120 discípulos, eles falaram noutras línguas, eles realmente falaram noutras línguas. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, nós cremos, quando a gente vai interpretar o texto bíblico, a primeira impressão que a gente tem do texto é sobre a literalidade do texto. Então, se Jesus disse que em seu nome expulsaríamos demônios, pentecostais não discutem se é possível ou não a libertação de pessoas possessas de demônios. Se Jesus disse que vocês iam receber, nós receberíamos poder do alto, que a gente ia pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficariam curados, se Jesus disse que a gente tem autoridade no nome dele para expulsar demônios, para repreender as enfermidades, então nós cremos nesta verdade. Não há motivo para a gente crer de forma diferente. Então, se Jesus disse que em seu nome seus discípulos falariam novas línguas, então nós pentecostais cremos que o cristão pode sim falar novas línguas, conforme o Espírito Santo concede que falemos. É evidente que nós pentecostais não atribuímos literalidade a todo o texto, porque existe na Bíblia Sagrada muitos textos bíblicos cuja interpretação não é literal. A Bíblia está cheia de figuras de linguagem, a Bíblia está cheia de linguagem figurada, ela tem parábolas, ela tem comparações, tem figuras de linguagem das mais diversas. Então, nós temos que, quando a gente vai para um texto bíblico, o próprio texto bíblico já vai nos dar a pista se ele deve ser interpretado literalmente ou se deve ser interpretado no seu sentido figurado. Daí a importância, como diz o tópico 2.2, de respeitarmos o contexto literário, da gente respeitarmos esse contexto literário, por isso que o nosso método é histórico e gramatical. Nós respeitamos o significado das palavras que tinha lá no idioma, no grego, no hebraico, da época de Jesus, que é já um pouco diferente do grego atual. Nós respeitamos o significado das palavras que está lá no texto. O autor bíblico, quando ele escreveu sob a inspiração do Espírito Santo, quando ele usou aquelas palavras foram orientadas por Deus. Cremos na inspiração verbal da palavra de Deus. Então, nós acreditamos que aquilo que está escrito é verdadeiro. Então, os escritores bíblicos, eles se utilizaram de diferentes estilos literários para escrever a Bíblia. Então, nós temos na Bíblia textos históricos, nós temos poesia, nós temos textos proféticos, nós temos biografia, nós temos vários textos literários, vários gêneros literários na Bíblia, e todos esses gêneros literários devem ser interpretados. A hermenêutica, que é a parte da teologia, a hermenêutica bíblica é a parte da teologia que estuda os princípios de interpretação do texto bíblico, as regras de interpretação do texto bíblico. Então, nós levamos em consideração todos esses gêneros literários para poder interpretarmos corretamente a palavra de Deus, e quando o texto o sentido é literal, nós vamos perceber claramente, e quando é figurado, também vamos entender. Então, nós pentecostais, conforme diz o tópico 2.3 da nossa lição, nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos um profundo respeito pelas Escrituras, e todo um cuidado para que não venhamos a dar interpretação em determinados textos bíblicos que fogem ao que está revelado na palavra de Deus. Qualquer outra revelação trazida por meio intelectual ou por dons espirituais precisam se curvar à revelação inspirada da palavra de Deus. Nenhuma revelação trazida em nossos dias pode ser entendida como sendo de Deus se estiver contrária ao que o Senhor já declarou na Bíblia. Então, a revelação de Deus para a humanidade é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e conduta.
Então, qualquer profecia, qualquer palavra, né, qualquer experiência sobrenatural, qualquer ensinamento que alguém traz, propõe, ele tem que ser avaliado debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então, nós, pentecostais, temos compromisso com a palavra de Deus, cremos na inspiração plenária e verbal da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia é plenamente inspirada. Deus também orientou até mesmo os escritores usarem as palavras corretas. Adotamos o método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia. Respeitamos o contexto histórico, o contexto literário, o contexto gramatical, o contexto imediato, o contexto remoto, o contexto cultural, para interpretarmos adequadamente a palavra de Deus. Meu querido jovem, meu querido professor, professora da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens, aproveitamos esta ocasião, esta oportunidade para orientar você, para estimular você a estudar mais a palavra de Deus, estudar mais a hermenêutica, né, em um curso teológico, adquira uma boa literatura da área de hermenêutica para você estar mais familiarizado com essas regras de interpretação bíblica para que você possa interpretar adequadamente a palavra de Deus. Deus abençoe você. Nós estamos chegando ao final de mais um bloco do nosso programa. Nós vamos fazer mais uma breve pausa e já retornaremos para continuar o assunto da nossa lição. Vamos estudar, depois do intervalo, tópico 3, o livro de Atos dos Apóstolos. Fique conosco. Amados jovens, estamos de volta com o programa EBD Jovem, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu sou o pastor Fábio Henrique e estamos estudando com você a lição de número 2 deste trimestre, como os pentecostais interpretam a Bíblia. No tópico 3 da nossa lição, o livro de Atos, ele é descritivo ou prescritivo? Então, há uma certa polêmica aí dentre alguns evangélicos, porque os evangélicos de linha de tradição teológica reformada, e especialmente aqueles ditos cessacionistas, que não creem na atualidade dos dons espirituais, eles tendem a ensinar e a defender que o livro de Atos dos Apóstolos é apenas uma história. É um livro descritivo, mas que ele não é normativo ou prescritivo para a igreja. Em outras palavras, na prática, eles defendem uma espécie de um cano dentro do cano do Novo Testamento. É como se o livro de Atos dos Apóstolos é apenas um registro histórico de fatos que aconteceram no início da igreja primitiva, mas que aquilo não serve para embasar nenhuma doutrina, nenhuma norma, nenhuma conduta cristã. Então, isso foi defendido especialmente por John Stott no seu livro Batismo e Plenitude do Espírito, mas nós, pentecostais, temos uma visão diferente. É muito ali naquela linha do que está escrito em Romanos 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque toda a Escritura divinamente inspirada, ela é apta, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para nos instruir em justiça. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tanto é descritivo como prescritivo. Então, Lucas, que foi o escritor do livro de Atos dos Apóstolos e escritor também do Evangelho, na verdade, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, na verdade, são 2 volumes de um mesmo livro. São 2 volumes de uma mesma obra que foi escrito por Lucas.
E tanto no Evangelho de Lucas como em Atos dos Apóstolos, a gente vê que Lucas ele atuou como, não somente como um historiador, mas como um editor, como um teólogo. Ele selecionou os fatos para poder escrever. Ele organizou, ele tinha uma ideia, ele tinha uma proposta teológica inspirada pelo Espírito Santo de mostrar a ação carismática do Espírito Santo em Jesus e nos servos de Deus. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele não somente descreve a história da igreja nos seus primeiros anos aqui na Terra, mas também Lucas, além de historiador, ele é teólogo. Além de historiador, Lucas ele queria ensinar teologia, ele queria ensinar uma ideia, uma revelação, uma verdade de Deus através dos fatos históricos. Então, nós pentecostais valorizamos a teologia narrativa, nós pentecostais valorizamos, nós entendemos que Deus também fala por meio das narrativas bíblicas. Inclusive, aproximadamente 60% do conteúdo de toda a Bíblia é narrativa. Então, nós acreditamos que através dos evangelhos, através do livro de Atos dos Apóstolos, Deus ensina verdades espirituais importantes para a nossa vida. Então, o evangelista Lucas, o historiador Lucas, ele não somente descreveu os fatos que aconteceram, mas como teólogo, ele mostrou a atuação do Espírito Santo na vida da igreja, ele mostrou que esse revestimento de poder, conforme Atos 1:8 que Deus deu à igreja, ele foi o responsável pelo sucesso missionário da igreja naquele período da igreja primitiva. E interessante também que aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, conforme o tópico 3.2, Lucas ele mostra que quando aconteceu ali o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele mostra que Pedro ele interpretou aquele ato, aquele evento histórico como cumprimento da profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E ele mostra na sua descrição histórica que essa promessa do batismo no Espírito Santo não era restrita somente aos judeus. Atos 2:39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Portanto, conforme o tópico 3.3, surge a pergunta: o livro de Atos é descritivo ou prescritivo? O livro de Atos é somente uma história para a gente saber, conhecer como é que aconteceram as coisas? Ou podemos retirar do livro de Atos ensinos bíblicos, espirituais, para serem aplicados na nossa vida? Então, nós cremos que Lucas tanto era historiador como era teólogo. Lucas tanto descreveu os fatos que aconteceram na época da igreja primitiva, como também Lucas ele ensina a teologia através das narrativas. Então, o livro de Atos ele tem sim um caráter prescritivo, também ele tem um caráter normativo para nós, né? Se o livro de Atos, mas se o livro de Atos tiver o caráter descritivo e prescritivo, então podemos crer que as experiências relatadas por Lucas podem se repetir em nossos dias, e o Espírito de Deus é o responsável por milagres, curas e manifestações dos dons operados tanto na igreja quanto no ministério pessoal. Então, meu querido irmão, meu querido jovem, o livro de Atos dos Apóstolos, ele tanto é descritivo como ele é prescritivo. Ele tanto é história como ele também é normativo. As experiências narradas no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente aquelas relacionadas ao derramamento do Espírito Santo, ao batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, como elas são repetidas, estão atreladas à profecia de Joel, elas se tornam normativas para a igreja, se tornam prescritivas para todos nós, e ele deixou bem claro que essa promessa diz respeito a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. O evento do Pentecostes não foi um ato histórico isolado em si, mas é o cumprimento da promessa do Pai.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado pela sua atenção. O nosso estudo continua na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, na nossa congregação, estudando a lição de número 2, como os pentecostais interpretam as Escrituras. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.